Mais uma live sensacional da EUSA Escola de Empreendedorismo, uma live em que a gente vai falar sobre a vida do Geraldo Rufino e como essa vida ela pode ajudar a gente, ajudar a criação, os exemplos para os seus filhos, um exemplo sensacional dessa vida do Geraldo Rufino. Sejam bem-vindos, mais uma live aí da EUSA Escola de Empreendedorismo para crianças e adolescentes. Sou Evandro Conte da EUSA Escola. A EUSA Escola já existe há mais de 6 anos, já formamos mais de 1000 alunos com perfil empreendedor. E é isso que as empresas hoje buscam mais em seus filhos, nos seus colaboradores, esse perfil empreendedor. E a gente aqui tem o propósito de ajudar a desenvolver essa mentalidade empreendedora nos nossos alunos, através dos conhecimentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora, para eles alcançarem os resultados e os objetivos. Sejam bem-vindos, podem ir chegando, pessoal, podem ir entrando na nossa live aí e nós vamos começar aí. Geraldo Rufino, aqui ó, o livro dele, sensacional, uma recomendação de livro, vale a pena vocês lerem esse livro. Um estilo de vida, uma história desde a infância e é muito bacana, porque aqui nós vamos ver justamente o que a gente mais fala aqui no nosso Instagram da EUSA, que o empreendedorismo começa aqui na mente. São atitudes, habilidades, comportamentos que a gente tem. Ele inicia aqui e depois através das nossas atitudes e para alcançar os resultados. E essa história de vida é justamente isso, porque ele veio do lixão. Gente, ele morou no lixão na infância e chegou, hoje ele é uma referência de empreendedorismo nacional e a empresa dele de reciclagem de peças de caminhões, peças de ônibus, é uma referência na América Latina inteira. Ou seja, ele tinha de tudo para não dar certo, ele poderia reclamar e olha onde ele chegou, a referência que ele é hoje. E isso é que vale para a gente, para os nossos referências para os nossos filhos, né? E isso aqui é interessante e é isso que a gente vai trazer na nossa live de hoje. Uma baita de uma história de vida dele, né? Uma baita de um aprendizado desde então, muito aprendizado que traz para a nossa vida, traz para vocês trazerem para a vida dos pais, né? E fica com a gente aí que vai ser bem bacana essa história de vida do Geraldo Rufino, tá? Bom, antes de mais nada, né, a gente gosta sempre de esclarecer, gente, o empreendedorismo não é somente abrir empresa, ele é muito mais do que abrir empresa. O empreendedorismo, ele começa aqui, igual eu falei no início. Geraldo Rufino, ó, ele é um baita empreendedor porque a mentalidade dele é uma mentalidade empreendedora e ela é blindada contra pontos negativos. Ele é extremamente otimista e positivo, né? Porque vem daqui, quebrou 6 vezes, gente. Veio de um lixão, numa pobreza, quebrou 6 vezes e hoje é referência nacional em empreendedorismo, referência na América Latina com a empresa dele de reciclagem de peças, de ônibus e de caminhão. Então, quando a gente fala que o empreendedorismo começa daqui, é justamente por isso que a gente está trazendo essa história, porque ela traz um monte de lição e de aprendizado para a gente. E o que o empreendedorismo é justamente você ter as rédeas da sua vida na sua mão. Para você, quando você quer um objetivo, quer um sonho, você ir atrás desse objetivo, ir atrás desse sonho, superando todos os desafios. Então, mais uma vez, a gente fortalecendo a questão da mentalidade empreendedora para alcançar os resultados, para alcançar os objetivos. E é esse o nosso propósito aqui, para a gente trabalhar isso com os nossos alunos, né? O Flávio Augusto já fala muito sobre isso. O Flávio Augusto é um empreendedor, empresário,
Inclusive ele fala que hoje o perfil que as empresas mais buscam nos seus colaboradores é o perfil empreendedor. O que é isso? É um engenheiro com um perfil empreendedor, um médico com um perfil empreendedor, uma pessoa da área comercial com um perfil empreendedor, uma pessoa da área de engenharia com perfil empreendedor, porque esse perfil empreendedor, ele sabe resolver problemas, ele sabe bater metas, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe ir em busca dos objetivos, ele sabe se comunicar, ele sabe planejar. E esse perfil é o que as empresas buscam nos colaboradores. E cada vez mais, para as empresas segurarem esse perfil, elas disponibilizam participação nos resultados, participação societária para esses colaboradores que se destacam através do empreendedorismo, para que ele não saia da empresa e a empresa não perca. Então, isso que a gente vem trazendo aí, preparando os nossos alunos, de 7 a 16 anos com esse perfil empreendedor, porque já dá para ir trabalhando com esse perfil empreendedor e os alunos começam a colher os resultados desde já. Como a gente já citou vários alunos aqui, vários exemplos de alunos que conseguiram ser eleito representante de turma utilizando o que a gente ensinou, alunos que conseguiram fazer investimentos, guardar dinheiro, poupar com o que eles aprenderam, ou seja, eles já começam a colher os resultados desde já. Alunos que ajudaram no orçamento doméstico através de fazerem brigadeiros e venderem os brigadeiros, colaborando com o orçamento doméstico da casa. Então, esses são os resultados. Imagina lá na vida adulta, na hora que eles forem adolescentes, na hora que eles conseguirem buscar os resultados que eles querem chegar, aonde eles almejam chegar. E com esse perfil empreendedor é muito mais fácil, porque eles têm uma mentalidade, eles vão ter um conhecimento, habilidade e atitude da cultura empreendedora. E é isso aqui que a gente vai falar sobre hoje, sobre a vida do Geraldo Rufino, que é uma vida com uma mentalidade forte e uma mentalidade empreendedora. Então, sem mais delongas, vamos começar essa história bacana de vida do Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino nasceu aqui em Minas Gerais, eu falo de Belo Horizonte, mas ele nasceu em Campos Altos. Mas logo cedo ele já foi morar de favor na casa de uma tia, extremamente de uma família humilde. Ele trabalhou desde cedo, porque para complementar a renda de casa, então ele trabalha desde cedo. Ele faz parte de uma família de 7 irmãos e o parto dele já foi um parto complicado, em que a moleira dele, que é aqui a parte da cabeça, ficou aberta durante muito tempo. E com isso ele ficou livre das surras da que a mãe dava na época, por causa da moleira dele que estava aberta. Mas dentro desse perfil todo, que ele começou a trabalhar cedo, ele começou ensacando carvão desde cedo, ali com 6, 7 anos. E aos 7 anos, gente, ele perdeu a maior mentora da vida dele, a mãe dele. A mãe dele morreu quando ele tinha 7 anos. Olha aí, e ele relata muito bem isso, porque a mãe dele foi a maior mentora dele. Olha só, até os 7 anos que ele viveu com ela, ela ensinou muita coisa para ele. Uma das coisas que ela ensinou para ele é que ele tem que ter confiança nele mesmo para conseguir os resultados. Veja bem, um menino de 7 anos aprendendo, que a mãe aqui, vou até pegar aqui as frases dele aqui, abre aspas, a minha mãe me empoderou, ela me fez acreditar que para eu conseguir o que eu queria, bastava acreditar em mim. E é o que a gente fala aqui muito nas nossas lives, que nós, pais e mães, somos os maiores e melhores exemplos e mentores dos filhos. A gente que orienta, a gente que dá o caminho, a gente que mostra o caminho para os filhos, para ele alcançarem os resultados. E olha esse exemplo aí do Geraldo Rufino, porque aos 7 anos ele perdeu a mãe. E a mãe, mesmo assim, era uma mentora, uma referência para ele em todos os sentidos. Outra citação que ele faz aqui da mãe: ela me fez acreditar que ser pobre não era um problema e que ser negro é um privilégio.
Olha que mentalidade. Gente, é o que a gente fala. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para abandonar a vida dele, não conseguiu os objetivos dele. Mas a maior mentora que ele teve, que é a mãe, ensinou, teve esses ensinamentos para ele. E eles moravam numa casa muito simples, de madeira, e tinham várias frestas. E a mãe dele, como era muito religiosa, quando o sol nascia, apareciam vários sinais do sol entrando dentro de casa. E ela falava com ele que era para ele agradecer, porque aquilo ali era luz divina, e para agradecer a mais um dia de vida que ele estava ganhando. E ele leva esse ensinamento da mãe, que ela era extremamente religiosa, até hoje. Ele fala que ele levanta e ele agradece pelo mais um dia que ele vai ter maravilhoso, né? Ou seja, a mãe é uma referência. A mãe foi uma mentora. Por isso que nós pais, vocês, têm que ter isso em mente. Vocês são as maiores referências, as melhores referências, os maiores exemplos para os filhos. Vocês são os mentores para os filhos. Então, utilizem disso, porque assim vocês conseguem formar. E é o que a gente prega muito aqui. As nossas lives são muito disso, para a gente trabalhar, né, com vocês, a gente falando aí uma mão via mão dupla, trocando essas ideias sobre como criar, como desenvolver os filhos com essa mentalidade empreendedora, que não é só abrir empresa, é muito maior do que isso. E aí, com esse falecimento da mãe ali aos 7 anos, ele parou de estudar. Só que ele sempre teve um perfil empreendedor muito forte. Então, ele morava perto de um lixão e ele começou a catar latinhas lá no lixão para vender no ferro velho, para guardar dinheiro, para conseguir o dinheiro, poder ajudar em casa e também guardar o dinheiro. E porque ele também viu, ele não tinha chinelo. Aos 7 anos, até os 7 anos, ele não tinha chinelo. E aí ele viu os amigos dele usando chinelos e ele perguntou: como é que vocês compraram esse chinelo? Como é que você conseguiu esse chinelo? Ele falou: não, lá no lixão tem cheio de chinelo jogado lá, tem latinha, a gente guarda latinha. E aí ele começou a entender, e ele queria esse sonho de conseguir esse chinelo. Então ele foi lá no lixão, conseguiu, achou um chinelo, mas o que ele mais gostava é quando ele encontrava brinquedos velhos, quebrados, que ele poderia brincar, e comidas velhas, gente, comidas até vencidas, que é o que ele mais gostava. Gente, é uma vida simples, uma vida humilde, morava perto do lixão e usava o lixão, aquilo ali, como ferramenta para conseguir dinheiro. E o que ele se especializou foi em catar latinhas lá no lixão e vender no ferro velho para juntar esse dinheiro. E aí, aos poucos, ele foi juntando esse dinheiro, só que como ele não tinha conhecimento de poupança, não tinha nem como guardar o dinheiro numa poupança, num banco, porque não tinha conhecimento, não tinha estrutura, era numa família extremamente humilde. Nessa época ele morava em São Paulo, tá? E aí o que ele fazia? Ele pegava uma latinha, guardava o dinheiro, tampava a latinha e guardava debaixo da terra, num terreno perto de casa, que ele falou, ninguém vai encontrar ali. Então toda a receita que ele ganhava com a venda da latinha, ele guardava ali debaixo daquele terreno ali. Um belo dia, foram fazer uma limpeza nesse terreno e levaram a latinha dele. Ou seja, ele quebrou pela primeira vez. Lembra que eu falei? Ele quebrou 6 vezes, gente. E ele se reergueu nas 6 vezes que ele quebrou. E esse foi o primeiro aprendizado que ele teve. Porque ele entendeu que não dava para guardar o dinheiro em qualquer lugar. Que ele tinha que ficar de olho, que ele tinha que aprender. Mas, continuando aí com o perfil empreendedor, pensando em formas, ele com o irmão dele, José Rufino, formas de ganhar dinheiro, para guardar esse dinheiro, eles começaram a fazer carrinhos de mão de madeira para alugar para outras crianças, para eles ajudarem lá no mercado para carregar as coisas dos clientes, e eles ganharam um trocado. Então ele alugava o carrinho.
eles começaram a fazer camisa de time e arrumaram um campinho e ele alugava o campinho com a camisa de time. Olha o perfil empreendedor, gente, 8, 9 anos. É a necessidade, porque ele precisava de ter dinheiro para colocar em casa, para ajudar nas despesas da casa. Lembra que a mãe já faleceu e eram 7 filhos, 7 irmãos? E ele precisava desse recurso. Outra coisa que eles conseguiram, o pai era auxiliar de servente de pedreiro, aí o pai conseguiu comprar uma televisão, eles começaram a fazer como se fosse um cinema, alugando a televisão com pipoca para o pessoal da região, para eles assistirem a sessão da tarde. Olha só o perfil empreendedor. E aí eles foram juntando dinheiro com esses vários empreendimentos, fazendo carrinho de madeira para alugar, fazendo um campinho com camisa de time de futebol para alugar, fazendo um cinema para alugar com pipoca. E aí eles e os irmãos, o irmão, né, principalmente o José Rufino, foram juntando esse dinheiro. E aí o que aconteceu? O pai era um boêmio, né, vivia na noite, trabalhava, mas vivia na noite, e aí o pai se endividou. E para ele conseguir ajudar o pai, tudo que ele conseguiu guardar, ele e o irmão, eles entregaram para o pai poder pagar as dívidas. É o que ele conta, quebrou pela segunda vez. Mas nunca perdeu a esperança, nunca perdeu o otimismo, sempre foi atrás dos sonhos e dos objetivos dele. E aos 13 anos, gente, aí nós estamos falando aí na jornada dele, aos 13 anos ele conseguiu o primeiro emprego dele. Ele foi ser office boy no Play Center. Para quem não conhece aí, eu acho que estava até voltando isso em São Paulo. O Play Center era um parque de diversões gigantesco em São Paulo, grande em São Paulo. Aí eu sei que ele quebrou e parece que ele estava voltando agora também, nesses dias aí. Mas ele virou office boy do Play Center. E ele sempre foi esse perfil empreendedor, é o que eu falei com vocês desde o início da live. Ele é office boy, mas com perfil empreendedor. E ele falava de uma grande oportunidade que ele tinha, ele fala, que é empreender no CNPJ dos outros. Olha a mentalidade dele. O que é esse empreender? É você ser um empregado, você ser um CLT, mas você entregar resultados, buscar soluções, saber liderar, saber planejar, saber ouvir, saber escutar, tinha metas e objetivos, ele foi entregando essas metas e objetivos desde o início, sendo office boy, quebrou barreiras, gente, porque como era uma empresa lá antiga, existia um preconceito que dos funcionários em geral, de que negro não podia falar com os donos. E aí um belo dia, ele sempre lidava com os donos para resolver os problemas, ele chegou para falar com o dono, para pegar o que tinha que ser feito ali do serviço de office boy, ele viu que a secretária não estava, ele entrou na sala. E ele entrou, numa boa, conversou e tal, na hora que saiu a secretária estava com o olho desse tamanho, porque ele era negro, e existia esse preconceito. Ele falou, mas você conversou com eles e não teve problema? Ele falou, conversei, não tive problema nenhum, eles me entregaram o que eu tinha que fazer e eu vou fazer. E com isso, ele rompeu barreiras, ele entregou o resultado, ele entregava mais do que era cobrado. E olha o perfil empreendedor, gente, a mentalidade empreendedora com 13 anos. E aí ele foi ganhando a confiança dos donos. Olha que interessante. E é o que a gente fala muito aqui, desse perfil empreendedor. Você fazer o algo a mais, entregar o algo a mais do que foi contratado, você superar as expectativas, você superar os resultados. E ele foi ganhando confiança. Aí num primeiro momento deram para ele gerenciar e vender um carrinho de pipoca dentro do Play Center. E aí ele foi tendo uma venda muito alta, aí os donos começaram a perceber e falar, olha, ele entrega resultado, ele sabe vender, porque ele era curioso, ele gostava de aprender e ele queria saber formas dele poder vender e vender mais pipoca. E aí eles deram 2 carrinhos de pipoca para ele gerenciar, 3, 4, virou uma quantidade grande de carrinho. E aí eles viram que foram entregando, ele foi entregando resultado, as vendas do carrinho foram aumentando. Eles começaram agora a entregar, os donos começaram a entregar
Gente, só para quem está entrando agora, né, nós estamos falando aí da vida do Geraldo Rufino, tá? Dica de livro aí, ó, Catador de Sonhos, bem bacana. E aí contando essa vida dele aí. E o que a gente pode trazer para a nossa vida e sobre o empreendedorismo e educação para os filhos, tá? E continuando aí, eles deram mais uma incumbência para ele. Qual que era? Eles começaram, o Play Center também começou a colocar, como é que chama, gente? Fugiu o nome aqui. Fliperamas, né? Na época ali de 70, 80 anos, quem não é dessa época, fliperama, é aquelas máquinas de fliperamas, videogames, e aí o Play Center começou a colocar isso em shoppings, dentro do próprio Play Center, de lugares onde tinha muitas adolescentes passando, e deram essa rede, né, de fliperamas, de videogames para ele gerenciar. De novo, entregou mais do que era cobrado, se despontou, foi se destacando. Com isso, ele já foi juntando dinheiro, o salário dele foi melhorando, porque os donos começaram a enxergar o tanto que ele era empreendedor dentro da empresa, era um intraempreendedor, que a gente chama, que é empreender dentro da empresa, e esse é o perfil que as empresas mais buscam em todos os colaboradores, gente. Tá? Por isso que é interessante formar os alunos desde cedo com esse perfil empreendedor, e eles já começam a colher os resultados desde já. Tá? E aí o que ele fez? Ele viu que o irmão dele, o José Rufino, estava passando dificuldades, e ele comprou uma Kombi e deu para o José Rufino. Para o José Rufino começar a fazer carretos, e ele começar a fazer um dinheirinho. E esse serviço de carreto começou a dar tão bem que o José Rufino começou a ganhar dinheiro. E aí eles compraram uma segunda Kombi, né? E foi crescendo. E aí eles compraram um caminhão, depois compraram 2 caminhões, e aí eles estavam trabalhando como se fosse uma transportadora. Mas, um belo dia, por acaso, esses 2 caminhões que eles tinham bateram um no outro, mas bateram feio, gente. Bateram feio, a ponto de que não tinha salvação. E detalhe, não tinha seguro. E, como todo bom empreendedor, de um limão ele faz uma limonada. O que ele fez? Pô, não tem como recuperar o caminhão, bateu, não tem seguro. Vou começar a desmanchar o caminhão e vender peças. E ele começou a perceber ali, na hora que ele começou a vender esse caminhão, que existia um mercado gigantesco. E um mercado que estava sedento por esse produto, de comprar peças de caminhões, peças de ônibus, né, seminovos. E aí ele viu uma oportunidade nisso aí. E aí ele e o irmão fundaram a JR Diesel. Né? JR, que é o José Rufino, que é o irmão dele. E aí eles foram crescendo. Mas o Geraldo Rufino ainda continuava no Play Center. E veja bem, a batida do caminhão foi a 3ª quebrada dele. Né? Falei que ele quebrou 6 vezes. Então, a batida do caminhão foi a 3ª quebrada deles, mas eles foram, se reergueram vendendo as peças dos caminhões, aí eles perceberam que comprar caminhões, ônibus que tinham dado perda total e desmontar e vender as peças era altamente lucrativo, né? É vendido como seminovo, quando as peças não dão problema, as peças estão novas. E eles começaram a descobrir e remontaram montaram a JR Diesel e foi crescendo. E aí os irmãos, ele ainda continuava no Play Center, só que os irmãos perderam o foco, né, da reciclagem desses produtos e começaram a investir o dinheiro em imóveis, no agronegócio, onde eles não tinham experiência, onde eles não sabiam onde estavam se metendo. E aí imobilizaram o dinheiro onde não conheciam o mercado de imóveis e de agronegócio, quebraram pela 4ª vez. E aí, de novo,
otimismo do Geraldo Rufino trouxe a família toda para reerguer. E aí eles foram trabalhando para reerguer, continuando no mesmo segmento de reciclagem de caminhões, de ônibus. Eles conseguiram reerguer, começaram a crescer de novo. Aí, aos 29 anos, o Geraldo Rufino pediu demissão. Ele saiu do Play Center, porque ele viu a oportunidade grande que ele tinha do mercado de reciclagem de peças de caminhão e de ônibus. Então ele saiu do mercado. A JR Diesel começou a crescer muito, né? Principalmente porque eles ganharam experiência, eles foram melhorando os processos, e é um mercado muito nebuloso, né, gente? Porque é um mercado que tem peças roubadas, caminhões roubados, ônibus roubados, mas ele trabalhava certo, porque ele entendia que o nome dele era era algo que ele tinha que preservar, porque ele aprendeu isso com os pais desde cedo. E foi crescendo, e ele cresceu tanto que surgiu uma oportunidade de uma indústria, de uma empresa internacional, de investir na empresa dele aqui no Brasil. E ele viu uma empresa desse porte querendo investir na minha empresa. Ok, vamos trabalhar juntos. Só que chegou num momento que essa empresa o abandonou, gente. Saiu fora porque não gostou do mercado do Brasil, não se adaptou, não entendia esse emaranhado de impostos. Por isso que eu falo, quando a gente fala que o empreendedorismo está aqui primeiro na cabeça, né? Porque ela não entendeu, não teve resiliência, não teve curiosidade de entender esse emaranhado de impostos, como é que funciona aqui o Brasil. Ela saiu fora, abandonou o Geraldo Rufino. E ele já tinha investido na empresa também, e ele ficou com uma dívida, na época, gente, de 16 milhões de reais. Como eu sempre falei, ele é muito positivo, ele é extremamente otimista, e ele pegou aquilo ali, ele falou assim, eu vou me reerguer, vou reestruturar essa dívida, eu vou entender, chamar todos os credores, explicar para ele o que aconteceu, para eles o que aconteceu, e fazendo propostas de renegociação. Porque ele falou, eu vou reerguer, eu vou voltar e dar a volta por cima. Né? Não é porque eu quebrei, né, na quinta vez, que eu vou abandonar, que eu vou deixar o carrinho afundar, é o meu nome que está em jogo, é o nome da minha família, é o sustento da minha família. Ele já tinha filhos na época. Ele falou, não vou abandonar, eu vou chamar a família toda, porque estava envolvido todos da família, era dela, da JR Diesel, que viu o sustento da família toda, dos irmãos e dos filhos dele. Ele falou, não, a gente tem que se unir, para conseguir chegar nesse resultado, para a gente reverter esse quadro, reverter esse resultado. Então ele chamou toda a família, tá? E conseguiram reverter esse resultado negativo que eles tiveram, uma dívida gigantesca. E hoje a JR Diesel é uma referência na América Latina de reciclagem de peças de caminhão e de ônibus. E mesmo há um tempo atrás, houve uma legislação específica das reciclagens de automóveis, de veículos. Eles se enquadraram direitinho, os filhos procuraram entender como é que funciona essa legislação, eles colocaram tudo para dentro da empresa, modernizaram a empresa. Hoje a JR Diesel é uma referência na América Latina na reciclagem de caminhões. E o Geraldo Rufino é uma referência de empreendedorismo. Hoje ele dá palestras no Brasil inteiro, ele faz lives toda segunda-feira de manhã, acho que às 7 horas, se eu não me engano. Ele está transmitindo conhecimento, e isso tudo, gente, é porque ele tem uma visão otimista, positiva da vida, que foi passada pela mãe que ele perdeu aos 7 anos. E ele entendeu que essa positividade, esse otimismo movia montanhas, movia a fé que ele tinha, fé não só religiosa, porque ele é extremamente religioso, mas a fé em acreditar nele mesmo,
Lembra lá atrás que eu falei que a mãe ensinou a ele acreditar nele mesmo para conseguir os objetivos, os sonhos? E é isso que ele conseguiu. E como diz a filha dele, ele é irritantemente feliz. Gente, eu já fui em várias palestras dele, né, Geraldo Rufino. Já vi ao vivo, tem uma foto com ele. Ele realmente, ele transborda energia. Nessa idade que ele está aqui, eu nem sei quantos anos que ele tem não. Ele transborda energia, transborda positividade, otimismo. E por isso que ele consegue sair dos fracassos, das frustrações. E que é o que a gente tem que ter, né, na nossa vida. E a frase aqui que ele fala, que é muito bacana, olha que interessante. Eu recolhia latinha, né? Quando ele era pequeno, aos 7 anos, ele recolhia latinha para vender no ferro velho para fazer dinheiro. Eu recolhia latinha. E hoje tem a maior empresa de peças seminovas da América Latina. Só mudou o tamanho da lata. Olha que legal, que frase bacana. E o que a gente pode aprender? Gente, nós pais, mães, e para os filhos, para a gente transmitir isso para os filhos, né? Que quando a gente dá autonomia, dá responsabilidade para os filhos desde pequeno, eles respondem, eles entendem essa responsabilidade, né? Então, ele começou a trabalhar muito cedo devido à situação que ele encontrava. Mas você pode dar essa responsabilidade para o seu filho falando para ele arrumar a cama desde cedo, na hora que acorda, para ele arrumar o quarto, depois que ele faz a lição de casa, para ele guardar o material dele. Isso tudo é você dando responsabilidade para o seu filho. Quando ele brinca com os brinquedos, dele guardar esses brinquedos, isso vira um hábito para o seu filho. E aí ele começa automaticamente a fazer isso diariamente. Arrumar a cama, arrumar o quarto, arrumar o material depois que faz a lição de casa, guardar os brinquedos depois de que brincar. Então, a responsabilidade que ele tem, ele carrega essa responsabilidade para a vida toda. Ele não deixou as empresas, os problemas que ele teve, ele quebrou 6 vezes, nem por isso ele abandonou, porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha de sustentar a família, de sustentar filhos, de sustentar os irmãos. Então, essa é a responsabilidade, porque ele já aprendia desde cedo. E você pode dar essa responsabilidade para o seu filho. Aprendizado, gente. Não é porque você faliu, você levou uma empresa à falência, ou que você teve uma frustração, você não alcançou um resultado, que isso é uma derrota, que isso é um fracasso. Isso é um aprendizado. Né? E ele ainda, o Geraldo Rufino, desde muito jovem, ele aprendeu que todo problema é uma oportunidade. Onde muitos viam sucata, o que ele enxergou? Ele enxergou material, né, de reciclagem que poderia valer dinheiro, e muito dinheiro. Hoje ele é uma referência na América Latina de reciclagem de peças de caminhão e ônibus. Então, ele aprendeu desde muito cedo. É um aprendizado que a gente tem que ter. Né? Faliu 6 vezes, os problemas que a gente encontra, tudo é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade de aprendizado. Né? Inclusive existe, quando você está em crise, tira o S, crie uma ideia, crie uma solução. E por isso que é importante o seu filho aprender sobre ele ter a criatividade aberta, justamente para ele criar soluções diante dos problemas, diante dos desafios que ele vai enfrentar. Incentive isso no seu filho, né? Para ele ter criatividade para encontrar soluções perante os desafios. Terceiro aprendizado aí dessa história toda, gente: otimismo, positividade. A gente é aquilo que a gente pensa, né? E olha, quando eu falo da mentalidade empreendedora, é justamente isso. Ele tem uma mentalidade otimista, positiva, muito grande.
Então ele sabe que ele vai conseguir sair. E com isso ele tem uma autoconfiança. Lembra que a mãe dele deu essa autoconfiança lá atrás? E ele tem ela muito forte, ele tem muito alto. E uma fé inabalável em Deus. Fé católica e fé nele mesmo, acreditar. Né? E esse otimismo faz com que ele enxergue novas possibilidades, novos caminhos e que ele vai sair daquelas soluções, né, daqueles problemas, daquelas situações mais difíceis. Quarto ponto de aprendizado, gente, resiliência. O que é resiliência? Um exemplo que a gente dá, né, do bambu. Se você pega o bambu e faz assim, ele volta para o mesmo lugar. Ou seja, ele afundou, ele faliu, nem por isso ele afundou de vez, ele desistiu de tudo, ele nem por isso ele foi para a bebida, nem por isso ele foi para as drogas, nem por isso ele, em momento algum, ele pensou em não se reerguer, ele não alcançar onde ele estava antes. Então é um baita de um aprendizado, resiliência, é isso que a gente tem que ter na vida, e o seu filho também. O seu filho tem que aprender que uma derrota no futebol, isso não acabou o mundo. Ele tem que entender, ele tem duas opções. Ou ele abandona o futebol, pô, perdi, horrível. Ou ele vai ver o que ele errou e o que ele pode aprender, o que ele tem que fazer mais para ele conseguir ganhar e ser melhor. Isso é resiliência. E essa resiliência, traz também a gente falando sobre a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É justamente aí outro aprendizado. Né? A inteligência emocional é como que a gente se sente, como que vai ser a nossa reação das nossas emoções diante das situações que a gente encontra. Diante de uma frustração, você vai abandonar ou você vai enfrentar e vai reverter essa situação? Né? A gente fala também da inteligência socioemocional, lidar com o outro. Né? No momento aí eu falei que o Geraldo Rufino quebrou feio, devendo 16 milhões, e ele chamou todos os credores dele, como ele lidar com o outro, ele conversou, mostrou que ele ia reerguer, mostrou um plano de recuperação, todos acreditaram nele, ele conseguiu pagar as dívidas dele. E com a gente é a mesma coisa, a gente lidar com o filho, lidar com o marido, lidar com a esposa, lidar com os filhos, lidar com os colegas. Por isso, cada vez mais, a inteligência socioemocional é muito importante. É como a gente lida com o outro, como a gente entende o outro. Quando o outro está com raiva, o que a gente vai fazer para ajudar? O que a gente quais serão as nossas atitudes? Por isso que é importante, né? O Geraldo Rufino, né, falando do aprendizado da resiliência, ele quebrou, recomeçou, quebrou de novo e recomeçou mais forte. Né? Por quê? Ele teve resiliência, essa inteligência emocional dele muito forte. Né? E o que o próprio Geraldo Rufino fala, fracasso não existe, existe aprendizado. Então, a cada derrota, a cada frustração, a cada desafio, a cada problema, existe aprendizado. Por quê? Você vai ter que sair desse problema, vai ter que sair desse desafio, vai ter que enfrentar esse desafio. Então, para você sair disso, vai ser através de aprendizado, através de criatividade, através de busca de ajuda, busca de soluções, conhecimento, como é que você vai sair desse problema. Outro aprendizado que a gente traz aí, foco em resultados. O Geraldo Rufino, ele é focado em resultado. Quebrou, ele tinha que sair daquilo ali e tinha que reverter, a empresa tinha que dar lucro, porque do lucro é que vem o sustento da família toda. Então, foco no resultado. E você tem esse foco no resultado? Seu filho tem esse foco no resultado? E esse trabalho tem que ser desde pequeno, com os filhos, para ele ir construindo, né, esse foco no resultado. Primeiro nas notas da escola, no jogo de futebol, se sua filha dança balé, ela conseguir o resultado para entrar dentro da companhia de balé. Isso que é importante, tá? Outra coisa de aprendizado que ele traz, trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe. No caso do Geraldo Rufino, ele ainda trouxe a família, porque ele trabalha
tudo o foco dele é em prol da família, é ajudar a família, né? Ele comprou Kombi para ajudar o irmão, que o irmão estava numa situação financeira difícil. Ele montou a JR Diesel, o nome do irmão nem é dele, para ajudar a família como um todo. Aí veio os irmãos, o filho dele trabalhando, até chegar onde está, e ele entendendo que a família é a base de tudo. A família é quando a gente tem alguma dificuldade, a gente volta para a família. E é isso que a gente ensina nessa história, para nós, pais e mães, para os filhos, né, que o empreendedorismo, olha só, não é somente abrir empresa, é muito mais do que abrir empresa. A gente fala da mentalidade empreendedora, da inteligência emocional, dos comportamentos, habilidades, atitudes, dos conhecimentos, da cultura empreendedora. A gente falou aqui de atitude, a gente falou de responsabilidade, a gente falou de otimismo, a gente falou de foco no resultado, falou de trabalho em equipe. Isso que a gente ensina para os nossos alunos, porque a gente é o algo a mais que as escolas ensinam. Além de português, matemática, a gente precisa ter essa noção para a gente alcançar os resultados, os objetivos, quando a gente entrar dentro de uma empresa. E se uma criança, né, desde cedo, a gente tem que aprender, a criança desde cedo tem que aprender a pensar, decidir e agir. Assim ela cresce preparada para alcançar qualquer resultado, qualquer caminho, né? E Geraldo Rufino, ele não nasceu pronto, ele foi formado, né, diante de tantas situações que ele encontrou perante a vida. Gente, é lógico, a gente resumiu aqui para não ficar algo muito extenso, mas fica a dica de leitura, de pesquisa de vocês, que é uma história de vida e um aprendizado de vida. Assim como a gente trouxe numa live falando sobre a Raíssa Leal, a fadinha do skate, o que ela pode ensinar para a gente e ensinar o seu filho, a gente vai trazer aí com frequência também biografias de pessoas, e a gente trazendo aí justamente o empreendedorismo, a educação empreendedora que a gente pode ensinar para os filhos, porque é algo que vai além da escola tradicional. E é isso que a gente faz aqui na USA Escola de Empreendedorismo, né? Justamente isso. A gente ensina a mentalidade empreendedora através de conhecimentos, atitudes e habilidades da cultura empreendedora para o seu filho alcançar os resultados, os objetivos. E a gente está aí com as inscrições para o curso de férias em aberto, começa semana que vem. Quem tiver interesse aí pode mandar um direct, pode entrar aí no link da bio aí que tem a comunidade de WhatsApp da lista de espera, que a gente vai mandar todas as informações. Espero que tenham gostado aí dessa live de hoje. Acho que foi bem bacana trazendo essa biografia do Geraldo Rufino, um empreendedor, trazendo algo a mais do empreendedorismo, porque o empreendedorismo não é somente abrir empresa. O empreendedorismo para o seu filho não é adultização, não é tirar a criança dele, não é tirar o adolescente dele, é justamente o contrário. É ele aprender através de jogos e brincadeiras, atitudes, habilidades empreendedoras, para eles conseguirem alcançar os resultados, os sonhos. Um banco imobiliário, ele aprende muito. Qualquer jogo de futebol, inclusive a gente colocou aí uma turminha aí, né, nos rios anteriores aí, o tanto que um time de futebol ensina muito para as crianças e adolescentes, tá? Espero aí que tenha engrandecido, aberto a cabeça de vocês, pais e mães, para vocês ensinarem essa cultura empreendedora para os filhos de vocês, para que eles possam buscar os sonhos e resultados. Obrigado por terem acompanhado aí desde então. Desejo sucesso para vocês. É a primeira live de 2026. Felicidades para vocês. Feliz 2026. Obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço.